vamos falar sobre terapia e eu vou dar 3 motivos por que você não fez terapia ainda. Mas antes do vídeo começar, não esqueça de deixar um like e se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. E uma observação muito importante antes do vídeo começar é dizer que eu não sou psicóloga, não sou formada em psicologia ainda, eu sou estudante de psicologia, então vamos ao vídeo. Motivo número 1. Você não acredita que a terapia funciona. Talvez você seja uma daquelas pessoas que quando o assunto da terapia já começa. Terapia não funciona, psicólogo só serve pra conversar. Terapia não serve pra nada. Psicólogo só dá conselho. Quem nunca ouviu ou até mesmo disse isso, que atire a primeira pedra. Se você é uma das pessoas que acredita que a terapia não serve pra nada e não funciona, eu entendo, talvez você tenha tido uma experiência negativa. Vamos supor que você iniciou o tratamento, não faltava nenhuma sessão, ia em todos, era sincera com seu terapeuta, tinha uma boa relação e ainda assim, depois de 3 ou 4 meses, você não viu nenhum resultado e nem nada de positivo na sua vida. Se esse é o seu caso, eu lamento te dizer, mas como em qualquer área, na psicologia também tem profissionais bons e profissionais não tão bons assim. Mas para te animar e te encher de esperança, você sabia que na psicologia tem várias abordagens e que existem vários tipos de terapias diferentes? Então nós temos o psicólogo analítico, o psicólogo psicanalista, o psicólogo que atua na TCC, o analista comportamental, são várias terapias diferentes. Então na psicologia existe um mundo de abordagem, um mundo de modelos de terapia e existe aquelas que têm mais evidências científicas e outras menos. Uma observação muito importante antes de começar a me xingar, eu não estou falando que as abordagens que têm menos evidências científicas não servem, não prestam ou não são boas. Apenas estou falando que existe menos pesquisa para comprovar a sua eficiência. Uma das terapias que mais possui evidência científica, por exemplo, é a TCC, que é a Teoria Cognitivo-Comportamental. E eu vou colocar o meu óculos para a gente discutir esse quadro bem aqui. Uma tradução literal desse quadro seria: quais tratamentos funcionam para a ansiedade? A barra azul representa a TCC, a barra vermelha representa a medicação e a barra amarela representa outras terapias de fala, como a psicanálise, por exemplo. Nesse gráfico, a pesquisa analisou dados de 6 transtornos: a síndrome do pânico, o primeiro, a ansiedade generalizada, a TAG, o segundo, a ansiedade social, o terceiro, o estresse pós-traumático, o quarto, a fobia, o quinto e, por último, o TOC. No gráfico dá para perceber que a TCC teve uma taxa de resposta ao tratamento muito boa. No pânico, por exemplo, cerca de 90% dos pacientes tiveram uma boa aceitação à terapia com a TCC, enquanto a medicação ficava lá por volta de 80% e as terapias faladas, as mais convencionais, um pouco mais de 50%, tal como a TAG, a ansiedade generalizada, e também o TOC. Eu trouxe esse gráfico para a gente desmistificar essa ideia de que terapia não funciona. A psicologia é uma ciência, não é uma filosofia, não é uma ideia, não é um modo de viver, é uma ciência com comprovação científica como qualquer outra. E se você quiser saber mais sobre o tratamento da ansiedade e depressão com a TCC, eu vou deixar um link na descrição de um canal que chama Saúde da Mente, de um especialista, um psiquiatra, que fala bastante sobre isso e eu acho que pode te ajudar. Se você quer conhecer mais sobre a evidência científica da psicologia e das terapias, eu recomendo esse livro, Psicologia Baseada em Evidências. Agora, uma coisa muito importante, terapia não faz milagre. A gente está vivendo uma sociedade muito imediatista, a gente quer tudo para agora, a gente quer a cura de tudo, que é o segredo. Nós queremos sempre pro caminho mais curto, e não é assim que o tratamento com a terapia acontece. Tão bom quanto ter um bom terapeuta é ser o protagonista da sua vida e estar disposto a mudar os aspectos negativos dela. E isso não é fácil, porque requer muito esforço, sair do comodismo, requer realmente revolucionar e ressignificar toda a sua vida. Então, resumindo, a psicologia é sim uma ciência com técnicas e métodos, mas não opera milagres. O psicólogo não é igual um amigo que se senta no bar para conversar, e no psicólogo não é desabafar apenas. É uma ciência com comprovação científica que já ajudou milhares de pessoas no mundo. E propagar essa ideia de que terapia não presta, terapia não serve para nada, só atrapalha a busca pelo tratamento daqueles que tanto precisam. Segundo motivo, você ou outras pessoas do seu meio acham que terapia é coisa de louco. E quando eu escuto isso, eu fico me perguntando: o que é ser louco? É ter um transtorno emocional? É estar emocionalmente doente? Eu tenho uma notícia pra você, ou pra aqueles que falam pra você que terapia é coisa de louco. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso no mundo. Mais de 18 milhões de pessoas sofrem com algum transtorno de ansiedade aqui. E mais 12 milhões de pessoas, só aqui no Brasil, sofrem de depressão.
Esse já é um número gigantesco de milhares de pessoas que sofrem com um transtorno. E olha que eu nem citei a esquizofrenia, borderline ou transtornos alimentares ainda. Então terapia não é coisa de louco, esse termo não é nem usado e nem faz sentido. Terapia é para quem tem um transtorno mental? Sim, com certeza, principalmente. Mas terapia também é para quem não tem? Sim, com certeza, principalmente. Terapia é para qualquer pessoa que queira mudanças comportamentais na sua vida. Então, terapia é para quem tem timidez excessiva? Sim. Para quem tem baixa autoestima? Sim. Para quem tem baixo autoconhecimento? Com certeza. Para quem tem muita insegurança, sofre muito por falta de amor próprio? Claro. Para quem tem dificuldade de relacionar-se com outras pessoas? Com certeza, terapia é para qualquer pessoa que queira mudanças na sua vida. E isso é muito importante. Eu sei que talvez você que está me assistindo, você não tenha esse preconceito, mas seus pais, seus avós ou alguém que você conheça tenha esse preconceito em relação a ir numa terapia. Isso é muito prejudicial, porque muitas pessoas podem estar precisando de ajuda, estar em estado de vulnerabilidade, mas não quer ir num terapeuta porque tem medo, ou talvez o terapeuta o taxar como louco e achar que vai ser internado em algum hospital psiquiátrico, ou das pessoas acharem que ele está louco. Então não propague essa ideia sem sentido de que terapia é coisa de louco. Terapia é coisa de humano. Terapia é coisa de pessoa que quer alguma mudança. Simples assim. Terceiro motivo, você não tem condições financeiras porque a terapia é cara demais. E assim, eu super concordo, esse é realmente um problema, mas eu gostaria de falar sobre uma coisa específica. A diferença de não ter condições financeiras e de não ter uma prioridade. Se você se encaixa no primeiro grupo e não tem condições financeiras, eu sinto muito, infelizmente a terapia não é barata e não é acessível no Brasil. Isso é um problema no nosso sistema de saúde pública, é claro, mas principalmente pela carência de oferecimento de psicoterapia na saúde pública. Por inúmeros fatores isso não chega. As terapias de ponta que você tem atualmente, como a TCC ou a análise comportamental, infelizmente não chega no posto, a gente não consegue ter acesso tão fácil. Outro motivo também muito importante é que em muitos planos de saúde a terapia não é inclusa. Inclusive, esse foi o tema do meu TCC em técnica de administração e dos 50 entrevistados, apenas 21% deles, que dá em volta de 12 pessoas, tinham o plano de saúde que cobria a terapia. Muitas vezes a terapia com o psicólogo e o próprio atendimento com o psiquiatra não é incluso no plano de saúde. Então a gente não tem na saúde pública e também não tem no nosso plano. E aí fica muito difícil. É um meio mais fácil, mas existe uma opção para quem não tem condições financeiras, que é o atendimento em instituições de ensino ou instituições de caridade. Eu vou deixar o link na descrição de um site que apresenta instituições que oferecem terapia gratuita ou por preços populares aqui na região de São Paulo. É um acesso mais difícil por ter que se locomover às instituições, muitas vezes a lista de espera é um pouco longa, mas ainda assim é uma possibilidade de ter um acesso a uma terapia de qualidade. E se você não é da região de São Paulo, é só procurar na sua região faculdades que ofereçam esse tipo de serviço. Agora eu gostaria de falar com o segundo público. Aqueles que têm condição, apesar de baixa, mas não têm uma priorização. Por muitos anos eu precisei fazer terapia e apesar de não ter condições de ir no melhor terapeuta, no mais caro, eu tinha condições de fazer um tratamento mais barato. E por muitos anos mesmo, assim, eu acabei deixando de lado, priorizando outras coisas, até que aconteceu algo que foi realmente necessário que eu começasse o tratamento. Talvez esse seja o seu caso. A dica que eu dou é pensar na terapia como um investimento, porque assim como você investe numa academia boa, para poder ter sua saúde física, ou você investe numa alimentação saudável para poder ter sua saúde física também, é muito importante investir na sua saúde mental. Em algum momento pode acontecer alguma coisa ou desenvolver algo maior, teria sido muito mais saudável se você tivesse procurado ajuda antes. E assim, terapia não é dinheiro jogado fora. Eu sei que não é igual a gente no mercado comprar uma maçã e trazer. A gente não vai na terapia, traz algo físico, mas é algo que você traz ainda maior e que tem um valor imenso. Você ter o seu emocional estável faz com que você consiga todas as demais coisas na vida, como por exemplo o dinheiro. Então, repense, não é dinheiro jogado fora, é dinheiro investido em você. Então, se você tem a possibilidade, mas priorizou até hoje coisas diferentes na sua vida, repense. Esse foi o vídeo de hoje, um pouco polêmico, mas brincadeiras e puxões de orelha à parte. Eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo e ter ajudado a entender um pouco mais sobre a terapia de alguma forma. Eu vou deixar na descrição a referência de todo o vídeo, de onde eu tirei essas informações, para que você possa se informar também. Se você assistiu até aqui, muito obrigada de coração, fico muito feliz pela sua atenção. Não esquece de deixar um like e se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, que vão ter vários vídeos sobre psicologia ainda. Até a próxima!